Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso programa número 92 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Convido a você a buscar nas redes sociais os canais de divulgação da Cefam para acessar outros conteúdos além desse estudo, outras palestras e outros programas doutrinários que a Cefam oferece. Nós, neste quinto estudo, quinto programa sobre o tema da morte, chegamos finalmente na base moral da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu separei para a nossa reflexão desta semana um item que Kardec faz um comentário, o item número 40, lá da coletânea de preces espíritas, o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que chega a ser até desconhecido para alguns, mas há muito conteúdo para aprendizado, para estudo dentro desse capítulo. E, é claro, as preces que Kardec traz aqui são uma sugestão para aqueles que não sabem exatamente como se dirigir aos espíritos, como elevar uma prece de modo a que esteja dentro desse contexto da doutrina espírita. Então, Kardec traz essas explicações, mas, sobretudo, nesse item 40, em que é a prece quando se está prevendo próxima à morte, ele faz um comentário que eu penso sintetizar todo o objetivo maior da doutrina espírita, que seja o de nos voltar muito mais para a vida espiritual do que para a vida material. É claro, já dissemos aqui anteriormente, é muito importante que nós continuemos lutando pelas nossas conquistas materiais. É muito importante que nós continuemos nos dedicando, tendo propósitos de conquistas, ainda que materiais na nossa existência, mas desde que todas essas conquistas tenham como objetivo a nossa elevação espiritual. Quando nós voltamos os nossos olhos apenas para conquistas materiais que visam satisfazer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, estamos cada vez mais afundando neste lago do materialismo e aí permaneceremos flutuando por muito tempo. O que a doutrina espírita nos convida é nós nos desprendermos desses laços que nos ligam, nos seguram ainda a esta vida material e voltarmos os nossos olhos à vida espiritual. Tudo isso, dirá Kardec, será um diferencial no momento da nossa desencarnação. Tudo isso fará com que o momento da morte, que é a grande preocupação que todos têm, seja em relação a nós, seja em relação às pessoas a quem amamos, esse momento de transição seja tranquilo, porque vivemos muito mais a vida espiritual do que a vida material. Vamos ler o que Kardec diz. A fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros, favorecem e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo, tanto que, frequentemente, a vida corpórea ainda se não extinguiu de todo e a alma, impaciente, já alçou o voo para a imensidade. Ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes. Penosa e dolorosa é a separação, e cheio de perturbação e ansiedade o despertar no além-túmulo. Como é a sua perspectiva em relação à sua vida comum? Qual é a sua preocupação no dia de hoje? Qual é o móvel das suas ações? O que é que lhe faria levantar desta cadeira, deste sofá, desta cama que talvez você esteja deitado, nos ouvindo, e tomar uma atitude, se movimentar, mudar completamente a sua existência?
Seriam sentimentos de elevação espiritual ou seriam coisas materiais? Por que é que buscamos o trabalho? Por que é que buscamos as uniões afetivas? Por que é que nós tentamos conquistas materiais de um imóvel, de um automóvel, de roupas? É claro que nós vivemos, como diz Kardec, como o homem no mundo. Precisamos assim viver. Tudo que é material faz parte do nosso mundo. Temos que buscar o trabalho para ter recurso material. Temos que buscar as uniões afetivas, porque há carências de sentimentos em nós. Temos que buscar uma roupa para nos abrigarmos, temos que buscar um alimento para sustentar este corpo físico, mas esses elementos, eles têm que estar conjugados com outro maior, que é o propósito de nos melhorarmos. Eu trabalho para ter o meu recurso material, mas acima de tudo para me disciplinar, com horários, com regras, com subordinação. Eu busco as uniões afetivas para suprir algumas carências emocionais que eu tenha, mas também para aprender a amar o próximo, amar os companheiros, amar os filhos. Nós buscamos recursos para o corpo físico, não porque queremos apenas ficar belos ou alimentos para ficarmos saudáveis, mas porque sabemos que esse corpo físico, ele nos foi emprestado e nós teremos de prestar contas a Deus quando voltarmos à espiritualidade, porque ou bem utilizamos ou mal utilizamos esse corpo físico. E isso, claro, se estende a todos os elementos da nossa vida. Vejamos que estamos aqui para aprendizados no amor, na paciência, no perdão, na disciplina, na responsabilidade e assim por diante. Então, Kardec vai dizer que quando nós estamos mais imbuídos desses propósitos maiores, o momento da morte, claro, é sentido pelo espírito. Mas, diz ele, há muitos casos que o espírito já está mais do que liberto do corpo físico. O corpo morre, mas o espírito já está desencarnando há algum tempo. Tome, por exemplo, quando você decide encerrar um ciclo, uma situação na sua vida, trocar de emprego, mudar algo na sua casa. Se isso acontece abruptamente e sem que você esteja preparado, lhe trará um choque e você sofrerá muito por conta disso. Agora, se é um processo para o qual você vem se preparando, vou mudar de trabalho, vou fazer uma reforma na minha casa, vou mudar de cidade, tudo isso se dando de uma forma gradativa e com um objetivo maior, não é uma mudança tão dolorosa. Então, assim, Kardec dirá que é, ou deve ser, a morte para aquele que crê realmente no Espiritismo, aquele que tem fé na vida futura, aquele que compreendeu essas promessas do Cristo e que sabe que tudo isso é passageiro, que o que importa para nós é a vida futura. Então não deixe de saborear os prazeres que a vida material lhe dá. Tudo isso faz parte da nossa vida. Se Deus colocou, permitiu que você conquiste bens, que você tenha a possibilidade de viajar, de conhecer outros lugares, de se alimentar bem, de ter um bom trabalho, uma boa remuneração, se Deus lhe permitiu isso, ótimo. É um mérito seu. Agora, o que é que você está fazendo com essas bênçãos que Deus lhe concede? É a parábola dos talentos. Para que nós estamos utilizando essas conquistas materiais? E vejam, quando falamos, ou quando Kardec fala de estar apegado à vida material, é apegado não apenas à questão de bens, mas também a sentimentos presos à vida material. Desejos de vingança, de ciúme, de incompreensão por conta da conduta do outro, que são sentimentos, são situações que dizem respeito a essa vida atual, a esse momento atual, a este dia na nossa existência. Porque a vida, enquanto estamos encarnados, é um dia na nossa existência. Então vivamos muito mais pelo espiritual sem esquecer do material. Cuidar do corpo, mas cuidar do espírito. Adquirir bens, mas sabendo que esses bens devem servir para que eu aprimore os meus sentimentos para a vida futura. Estar preparado para a vida futura.
olhar a transição da morte como sendo um retorno à vida espiritual e que dependerá, como tanto foi dito nesses últimos estudos, da melhor ou pior situação pós-morte do nosso aproveitamento da condição da vida física nesse instante. Busquemos dentro da doutrina espírita, dentro do ensinamento cristão, esses alicerces para nós nos elevarmos acima da vida material. Vamos prezar pelos nossos sentimentos, pelos nossos valores que nós levaremos daqui quando desencarnarmos. O que é material ficará aqui, é muito útil, serve para o nosso aprimoramento, mas são ferramentas para a construção deste homem novo, deste espírito novo que nós tanto almejamos. A fim de que, quando chegar o momento da nossa transição, do nosso retorno para a vida espiritual, saibamos que fizemos o melhor, aproveitamos bem a nossa encarnação, mas que sim, estamos indo para a verdadeira vida, que é a nossa vida espiritual. A partir da próxima semana, com a proximidade do Natal, das festas natalinas, nós vamos iniciar um estudo sobre Jesus, sobre o nosso mestre, sobre as lições, sobre o comentário, sobre a apreciação de tudo que diz respeito ao Cristo dentro da obra de Kardec. Observando as obras básicas, as revistas espíritas, trazendo alguma anotação, alguma informação que seja útil dentro desse nosso estudo da doutrina espírita para compreendermos melhor a essência do Cristo, a fim de que este Natal seja diferente para nós, que nós saibamos o que exatamente nós estamos comemorando. Aguardo você na próxima semana para nós continuarmos refletindo o pensamento de Kardec, não apenas nos nossos estudos, mas sobretudo no nosso comportamento diário. Que Jesus abençoe a sua semana, que Deus lhe permita muita paz e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!